Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 310 do seu podcast favorito de velocidade, sim, edição das quintas-feiras, edição de responder as perguntas. E o pessoal caprichou, né? Tem muitas perguntas aqui que chegaram. Você que reclama aí que não consegue fazer pergunta, tem que chegar mais cedo. Tem gente que consegue, né? Por que você também não consegue? Tem que pensar sobre isso um pouquinho. Vamos chamar o grande Adalto, ele que já vai aparecer aqui, muito animado para responder as perguntas, como sempre, né? E aí, senhor Adalto, muitas perguntas também, né? Grande Bruno Aleixo, grande confrade que está nos assistindo. Bastante pergunta. Temos um GP aí que eu não sei por que estão reclamando antes da corrida já. Eu imagino por quê, né? Vamos dizer assim que talvez a Fórmula 1 não esteja dando assim muitas esperanças de boas corridas, né? Já foi melhor, né? Mas também já foi pior, né? Já foi melhor e já foi pior. Acho que estão reclamando muito da pista, que a pista não é ruim, não. Cara, eu vou te falar, tem tanta corrida hoje em dia, é tanta pista que eu nem lembro mais, assim, essa pista pra mim vai ser, sabe aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Eu vou assistir e vou ver de tudo de novo pela primeira vez, eu não lembro mais, é muita pista que tem hoje em dia. É uma pista de rua, mas tem reta até. Eu lembro só que a reta de chegada é muito curtinha, né? A reta de chegada é curta, mas tem uma reta Tem do outro outra lado reta, que é grande, tem curva de alta. Tem uma curva lá que o pessoal bateu pra caramba, né? O Carlos Sainz bateu, o Bottas bateu. Tem uma curvinha bem estreita, parecida com aquela de Baku, só passa um carro. Não sei por que estão reclamando tanto, a pista não é ruim. Vamos ver. Fã de Fórmula 1 é chato, né? Nossa, como fã de Fórmula 1 é chato. Tá um pouco exigente demais. Vocês são chatos demais, vocês precisam viver a vida, entendeu? É muita chatice, cara. Pelo amor de Deus. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @Adalto Race e o do Fábio @CampusFB. E nós vamos começar já a responder logo essas perguntas, né? Para parar de. Já que o pessoal está querendo tanto saber as coisas lá de Miami, reclamando da pista, vamos começar. O Ítalo SLM, Adalto, pergunta. Na opinião de vocês, qual é o piloto que tem o estilo de pilotagem mais eficaz na Fórmula 1? E as atualizações da Mercedes? Essa é outra pergunta. O estilo de pilotagem mais eficaz. Eficaz seria assim, né? Rápido sem desgastar muito os pneus, né? Seria isso, mais ou menos. É uma pergunta difícil de responder, porque os carros são diferentes, né? E o piloto tem que tentar adaptar a tocada dele ao carro e tentar acertar aquele acertozinho fino do carro para ele, né? Então, isso aí é muito particular, né? Não é... Você pega um cara que está indo bem, por exemplo, o Pérez está indo muito bem na Red Bull, você coloca ele na Mercedes, eu não sei se ele vai bem do mesmo jeito, entendeu? Na Ferrari, ou vice-versa. Então, isso aí é muito difícil de... O que está saltando aos olhos é o Pérez, porque ele tem um companheiro de equipe que a gente sabe que é um avião, e ele está andando ali com o Vespa, entendeu? Então, ele está se destacando. Outro que está se destacando também é o Russell, que também tem um companheiro de equipe que é um avião, que é o Hamilton, e também está andando junto, entendeu? Então, eu acho que esses dois aí estão se destacando mais que os outros, né? Muito bem. Vamos lá, o Alex Galeano pergunta ao grande Adalto se poderia falar sobre a corrida do Senna, corrida dos campeões de Nürburgring em 1984. Agora eu quero ver, porque o Adalto tem uma memória de um passarinho manco e ele não viu as perguntas antes, então não teve tempo de pesquisar. O Adalto, eu vou te ajudar, tá? Eu não deveria, vou fazer como o professor Raimundo com o Rolando Lero. Não deveria, mas vou te ajudar. Essa corrida é aquela que o Senna, que todos os caras correram com o mesmo carro. Aquela Mercedes 190 lá. 192, o mesmo carro que eu andei em Nürburgring. Isso, estava o Lauda na pista, todos os pilotos. Vejam se seria possível isso hoje em dia, senhoras e senhores. A Mercedes fez um evento, pegou os carros lá, colocou todos os pilotos do grid para pilotar os carros na pista. Vejam vocês, hein, se isso seria possível hoje em dia, com todos esses contratos e amarras contratuais. Mas teria que ser. Eles podiam fazer uma corrida só de Mercedes, uma só de Ferrari, uma só de Aston Martin, uma só de Alpine, e a Red Bull arrumava um carro aí para fazer uma corrida em nome da Red Bull também. Ia todo mundo... Eu acho que deviam fazer.
entendeu? Mas não vão. Spoiler, não vão. Mas é uma pena, porque, por exemplo, a NBA faz o jogo lá né, de uma conferência contra outra, a NFL também faz, então deviam pensar nisso e fazer. Ia dar uma audiência tremenda, talvez mais que a Fórmula 1. Talvez mais que a Fórmula 1. E talvez a corrida fosse melhor que a da Fórmula 1. Exatamente, acho que talvez eles gostem por medo disso, entendeu? Dito isso, fala aí sobre a corrida de 1984. Aquela corrida. Nürburgring, eu não sei se ainda era da Mercedes aquela pista. Eu não sei se ainda né? Mas era da Mercedes. Aquela pista, depois de muita negociação, eles conseguiram fazer uma corrida onde sortearam os carros antes, né? Os carros todos iguais. Evidentemente, era o carro, basicamente o carro de rua. Eles só mudaram o freio, colocaram um amortecedor um pouco mais duro, mudaram o freio, né? Porque senão o freio não aguenta. Mas não aguenta mesmo, ainda mais quando eu fui no Nürburgring, no meio da primeira volta já não tinha mais freio. O freio já tinha virado um chiclete. Então, o freio não aguenta e pronto. E puseram o adesivo o carro que se sorteado para cada um, e puseram o adesivo do nome do piloto. O que eu me lembro era isso. E o Senna ganhou a corrida, né? O Senna era o primeiro ano dele da Fórmula 1, um novato. O Lauda foi o segundo. Do terceiro para trás eu já não lembro. Eu teria que rever a corrida, mas o terceiro para trás eu já não lembro. Entendeu? Então, mas eu assisti essa. Você vê como a memória realmente está ruim. Porque eu assisti uma parte dessa corrida não faz muito tempo, deve fazer uns 2 anos. Eu vou te ajudar. Eu não deveria, mas eu vou te ajudar. Aqui, classificação final. Primeiro, Ayrton Senna. Segundo, Niki Lauda. Você Terceiro, tem os dois, ó. Carlos Reutemann, argentino, falecido recentemente, né? Quarto, Keke Rosberg. Quinto, John Watson. E sexto, Danny Hulme. E eu não vou falar o resto, porque senão vão gastar muito tempo aqui, mas olha quem tá. Maior grid aqui, tinha o Jacques Lafitte, Alain Prost, Hélio De Angelis. Bichão, era um gridzinho poderoso. James Hunt correu essa corrida, olha aí, chegou em 10. E o Piquet? Piquet não tava. Não tava? O Piquet é tão chato que ele deve ter falado assim, eu não vou correr, né? Piquet é mala, sem alça, O Piquet ganhou uma dessa, antes dessa, tinham feito uma de BM, que o Piquet ganhou. Pois é. Mas ele nessa aqui não quis ir. Nessa ele não participou. Pena. Queria ver ele participando. É isso. O Senna já era assim, entendeu? Qualquer coisa que dava para ele guiar, ele ia lá e cravava os caras, entendeu? Um carro de turismo não tem nada a ver. Nada a ver, né? Quer dizer, ele foi lá e cravou. Isso aí. E o Lauda falou, o cara realmente... Eu lembro do Lauda depois falando, né? Que a Globo fez uma espécie de um documentário, não chega a ser um documentário, fez um programa sobre isso, rapidinho, né? E foi entrevistar o Lauda, tudo. O Lauda falou, não, esse cara, esse brasileiro de vocês aí, é mais um que vai destruir a gente aqui, que nem já o Emerson e o Piquet. Esse é outro maluco aí. O que vocês têm na água? Se bem que o que vocês têm na água, quem falou foi o Stewart, né? Isso aí. O Stewart que falou isso, né? Muito bem, vamos lá. O André Aires pergunta, senhores, qual a expectativa de vocês para o duelo Verstappen e Pérez em Miami? Quão importante é a confiança do piloto e o relacionamento dentro da equipe nos resultados de pista? Pérez está mais à vontade esse ano? Eu acho que é a grande expectativa da Fórmula 1, pelo menos para as próximas corridas, é essa briga Pérez e Verstappen, né? Exatamente. Vejam vocês, né? A que ponto chegamos, né? E quem vai chegar em P3 também. Isso é. Quem vai chegar em P3. a única parte imprevisível. Porque a Red Bull vai ganhar, todo mundo já sabe. P3 você tem 3 carros para chegar em P3. Então é legal também. Bom, a expectativa é uma pista de rua, né? A expectativa é que o Pérez e o Verstappen sejam muito próximos. O Pérez tem que tentar fazer a pole, né? Que é difícil, porque o Verstappen em volta rápida tem se mostrado melhor que ele, que o Pérez.
mesmo em pista de rua. Então, o Verstappen... Hoje a gente colocou uma matéria, confrade, não sei se o Bruno chegou a ver, de um ex-engenheiro de pista da Red Bull, quer dizer, o cara que saiu de lá há pouco tempo, foi engenheiro de pista do Verstappen e do Pérez, quer dizer, é um cara que conhece muito os dois, né? Ele dizendo as diferenças, inclusive ele falando que em pista de rua eles se equivalem. Né? Em pista ainda, circuito normal, o Verstappen é um pouco mais rápido, ele acha que naquele trecho entre freada, curva e reaceleração, o Verstappen é de 0,5% a 1% mais rápido. Olha a diferença, 0,5% a 1%. Só nessa parte, não é na volta inteira. Porque na volta inteira 1% dá um segundo, né? Imagina. Então, você vê como são as coisas. Com Fórmula 1 é muito detalhe, né, meu? Então, eu tenho uma boa expectativa que vai ter um pega bom. É muito importante a confiança do piloto, né? Ainda mais em pista de rua, confiança do piloto no carro, o carro fazer o que ele quer. O relacionamento dentro da equipe também é importante. A gente já viu, por exemplo, vamos dar um exemplo que todo mundo conhece, o Alonso. O Alonso, ele só teve bom relacionamento mesmo na época da Renault com o Briatore. Depois o Alonso teve problemas de relacionamento em todas as equipes que ele passou. Né? Mas, Adalto, tem um aspecto aí, né? O relacionamento, tem piloto que se dá bem no caos também, né? O Prost, por exemplo, gostava de causar uma confusão ali dentro da equipe, ele se dava bem nessa daí, né? É que quando pegou o Senna falou assim, meu amigo, você fica com seu caos aí, que eu fico com o meu daqui, vamos ver quem ganha. E ganhar, ficou 1-1 o duelo. Ficou 1-1. Né? Ficou 1-1. Sim, mas eu acho que aí você pegou uma exceção, viu? Eu acho que isso aí é uma exceção. Apesar do que o Rosberg também fez um caos dentro da Mercedes. Não sei se é tão exceção assim não, Adalto. O Piquet ganhou em 87 na Williams causando caos. Foi ou não foi? Se tiver, não tinha harmonia lá. Ele chegou lá e falou assim, se eu ficar na harmonia aqui, eu vou perder para esse inglês bigodudo aqui. Peraí. Quando você tem dois pilotos mais ou menos no mesmo nível, com o carro dominante, tudo bem, caos. Agora, quando não é carro dominante, aí é complicado, entendeu? Por exemplo, se agora tivesse um caos na Mercedes ou na Ferrari, um ia chegar aonde? 15º? Então, é diferente. Você vê que o Pérez, todo mundo aí dizendo que o Pérez é falastrão, mas ele já falou que não ia ajudar mais, já falou que quer ganhar o título. Ele está causando um certo caos, entendeu? Ele está causando um certo caos. O que ele não... Agora, tem um ponto que ele não pode passar. Porque se ele passa desse ponto, aí os caras dão tudo pro Verstappen. Então, mas é só para a gente pensar aqui, ó. Vamos alinhar aqui. O Pérez não é mais piloto que o Verstappen nem de longe, certo? Não, nem de longe. Mas ele pode ser campeão? Pode. Ele pode ser campeão do mesmo jeito que o Rosberg foi campeão. Como que o Rosberg foi campeão? O Rosberg foi campeão criando também um certo caos ali dentro da equipe em 2016. Não é que causa, assim, não é que... Mas o Rosberg teve que criar maneiras de desestabilizar o Hamilton, porque se for botar na pista os dois, com ambiente bom, com tudo certinho, o Hamilton destrói o Rosberg, assim como o Verstappen destrói o Pérez. Então, esses caras, para conseguir alguma coisa, vão ter que criar um conflitozinho ali dentro para tentar desestabilizar o cara. Eu acho que é mais ou menos nessa aí. E cada um tem que achar alguma coisa, né? Por exemplo, o que o Prost fez, né? Quando o Senna chegou lá, o Prost era o melhor acertador de carros da Fórmula 1, assim, disparado, né? Acho que talvez o segundo melhor da história, só perca pro Lauda. Aliás, ele aprendeu com o Lauda. E o Senna não, o Senna sabia acertar o carro, mas nem perto do Prost. No começo eles estavam amiguinhos e a McLaren abriu tudo e o Senna começou a pegar acerto do Prost, falou, meu Deus, o carro é maravilhoso, né? O carro é neutro, o carro faz o que eu quero, entendeu? Aí, quando eles brigaram, a primeira coisa que o Prost fez foi falar,
Bota um tapume aqui do lado de fora. Aqui, não passa mais nada. Se não, me manda embora agora. Falou pro Ron Dennis, você me manda embora agora. E o Ron Dennis não tinha coragem de fazer isso, que estava no começo ainda. Eles quebraram o pátio na 8ª corrida, 9ª, não lembro. A rusga deles mesmo começou mais ou menos no meio de 88, mas a explosão foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte, Então, então, é assim, já o Rosberg, ele começou a falar alemão dentro da equipe. Uhum. Né? E que não pode, porque a língua oficial da Fórmula 1 é inglês. Diz que tinha um negócio que ele ficava quicando a bola no... Olha que filha da mãe. Ficava quicando a bola no motorhome do Hamilton, né? Então ele fala, entendeu? Então, o Pérez, sei lá, ele tem que descobrir alguma coisa, né, que o favoreça, ou que não deixe a equipe o desfavorecer. É isso aí. Né? Porque o ano passado, quando fizeram a atualização grande da Red Bull, mataram ele. Então, aí que ele vai ter que encontrar qual que é a fórmula para fazer isso para não passar do ponto, mas também para não deixar o Verstappen ficar à vontade. Porque se o Verstappen ficar à vontade, amigo, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, acabou pro Pérez, entendeu? Sim. Por isso que aí, respondendo o André Aires, as próximas 3 corridas são decisivas, né? O ideal para o Pérez... Se o Pérez ganha 2 e a outra ganha o Verstappen, aí o Verstappen já fica com aquela pulguinha assim, fica. E aí é aí que o Pérez pode conseguir alguma coisa. Se não, meu amigo, se o Verstappen ganhar as 2 corridas e o Pérez só uma, aí esquece, ele vai disparar e acabou o campeonato. Vinícius Sandri, muito se fala, boa tarde, Bruno Alesi e Adalto Kovalainen. Puta sacanagem, hein? Sacanagem me chamar de Kovalainen, hein? E Alesi também é sacanagem. Sacanagem, bicho. Esse final de semana teremos mais uma etapa do campeonato Os Carteiros. Estarei na Granja Viana. Quem quiser, teve um ouvinte que alguém comentou no YouTube, quando você for, você tem que comentar. Então estarei na Granja Viana a partir das 18 horas. Quem quiser assistir lá, apareça lá para poder ver a corrida. 8 horas? 18. Bom. 8 horas da manhã para chegar na Granja, às 8 da manhã, tem que acordar às 5h30. Não, tá louco, né? Acho que nem deve ter essa possibilidade. Eu vou provar que a Alesi é uma sacanagem. O meu apelido ficaria muito mais condizente se fosse Bruno Herbert. Muito se fala sobre a artificialidade do DRS, mas é tão ou mais artificial para a competição que um piloto deixe de explorar o desempenho máximo do carro por saber que o desgaste de pneus tiraria sua chance em disputas? Pneus mais duráveis, como defendido pela Michelin, seria uma solução viável? Bom, só uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Nada a ver. Assim, desgastar faz parte do automobilismo, desde que o automobilismo existe. E gerenciar pneus também faz parte desde que o automobilismo existe. DRS é outra coisa, né? É que a Michelin é a favor de fazer pneus mais duráveis, mas não... A Michelin, se entrasse na Fórmula 1, não ia conseguir fazer um pneu macio para durar a corrida inteira, não ia. Ia durar mais do que dura o da Pirelli, mas não muito mais, entendeu? Não a corrida inteira. Pneu é assim. Eu não vou nem falar, porque é mau exemplo, mas entendeu? Você tem que gerenciar pneu, Vinícius, isso não tem jeito. Você só não tinha que gerenciar pneu naquela época que a Fórmula 1 tinha reabastecimento com troca de pneu livre. Sim. Durou, acho que uns 5 anos, isso? Reabastecimento com troca de pneu livre. Me ajuda aí. Década de 90? Uns anos isso daí. O Schumacher ganhou os títulos dele. Sim. Era assim. A época do Schumacher, reabastecimento, troca de pneu, sem ter que usar macio, duro. Assim. Isso, usava livre. Aí era pau na máquina o tempo todo, né? Só tinha mais ou menos, né? Porque, por exemplo, tinha gente que, por exemplo, eu lembro que nessa época do reabastecimento, eu gostava, viu? Eu sei que o povo não gosta, eu adorava, porque você tinha as estratégias, né? Às vezes o cara largava mais pesado, com o pneu mais duro, mas aí ele tinha que fazer o pneu durar até o final da corrida e tal, lá. Então, sempre teve. Achei que você estivesse falando assim, para de falar bobagem. Não. Teve uma corrida que o Schumacher ganhou fazendo 4 paradas. 4 paradas. Famoso GP da França de 2004 em Manicourt. 4 paradas. Então, naquela época era pau na máquina. O piloto só tinha que gerenciar o motor, para o motor não ir para o saco. Mas não tinha também limite de motor. 3 motores por ano.
Trocava tinha motor à vontade. Quebrava o motor no treino, punha um novo para a classificação e punha um novo para a corrida. Então, né? Aí é automobilismo puro. Só que é o seguinte, Vinícius. Se fizesse isso hoje, o limite de orçamento tinha que triplicar. Exatamente. A gente ia voltar para aquele problema, né? Que o primeiro lugar ia estar a 7 segundos do último lugar. Então, né? Porque automobilismo é dinheiro, não adianta. É isso aí. Se é dinheiro, não vai. Muito bem. Mário Sérgio, o grande Mário Sérgio, estava sumido também o Mário Sérgio, né? Tá perguntando aqui, olha. Tá dizendo, eu sei que a corrida é em Miami, mas minha pergunta é sobre outro GP, o de Las Vegas. Muito bem. Desde que foi anunciado o traçado do mesmo, além do fato de se parecer com um porco. Um porco. O traçado parece um porco. Muito bem. Muitas pessoas vêm falando mal da pista, que vai dar corrida ruim, que a Red Bull vai ganhar campeonato, costa lá. A julgar pelo panorama geral, dá para dizer que esta ou qualquer outra pista pode dar corrida boa ou ruim, apenas olhando o traçado da mesma. E essa pergunta é opcional, mas por que as pessoas têm tanta vontade de falar mal sobre um GP que nem teve corrida ainda? É mais ou menos a mesma coisa, né? É o que a gente estava falando aqui no começo. Fã de Fórmula 1 é muito chato, né? Olha, Mário Sérgio, por exemplo, tem algumas pistas que, por alguma razão, dão corrida ruim sempre. Paul Ricard até saiu, essa Paul Ricard nova. Paul Ricard antiga, não. Com os carros antigos, não. Mas, né, você tem que considerar os carros atuais, que são enormes, né, e as características da pista, né? Então, depende muito. O Azerbaijão sempre deu, na minha opinião, sempre deu corrida boa, corrida ruim deu agora. Sempre deu corrida boa. Eles quase não bateram, então só teve uma bandeira amarela a corrida inteira, no começo ali, né? Depois não teve mais, não teve bandeira vermelha, não teve nada. Isso poderia ter agitado muito a corrida. Né? Isso é muito relativo, né? Por exemplo, a Hungria, né? A Hungria é uma pista horrorosa, né? Eu acho a Hungria a pior pista da Fórmula 1, tirando depois de Mônaco, que para mim nem é pista, né? E sempre dá corrida boa, né? Dá corrida boa. Então a pista é boa. Se dá corrida boa, a pista é boa. A Hungria, como falou o Bruno, parece para um Fórmula 1 é um cartódromo aquilo. Né? Mas dá corrida boa, entendeu? Então é isso. É muito difícil você falar, olha, Interlagos, por que Interlagos geralmente dá corrida boa? Porque Interlagos tem duas áreas grandes de aceleração, com curvas antes e depois, muito importantes, muito difíceis de serem feitas. Entendeu? Então, o cara que souber fazer o café e souber fazer o S do Senna direitinho, que não é como está escrito no livro, o direitinho, né? Porque o S do Senna vai determinar a velocidade dele na reta oposta, para você ter uma ideia. Então, por isso que dá corrida boa. Então, mas é que tem desafio, né? Tem 2 pontos de ultrapassagem. Desafio, por exemplo, o Interlagos você tem o S do Senna, que o Adalto mencionou, tem o Laranjinha, que é um puta desafio. Lembra o Massa fazendo o Laranjinha lá no auge dele? Era um absurdo, né? Ninguém pegava o cara, né? Ninguém pegava. Então, assim, são pistas que têm desafio. Agora, tem pistas que têm desafio e nem sempre dão corrida boa. Pega a Indy, por exemplo, aquela pista de Laguna Seca, é maravilhosa, mas as corridas são mais ou menos, né? São mais ou menos. Porque as corridas não são muito boas lá. Então, parece a pista é maravilhosa. A pista é maravilhosa. Por quê? Né? A gente citou esse final de semana que aconteceu no Alabama, por sinal, deu uma corrida boa, mas as outras anteriores, todas foram ruins. E a pista é excelente. Então, as pessoas também gostam de reclamar, né? Não tem jeito. Muito bem. Equity Seeker pergunta... Que nome, hein? Por enquanto, novo Pérez, também esse aí, hein? Novo. Por enquanto, Pérez está muito confiante, parece estar mais disposto a manter uma briga longa com o Max. Então, lá vai a pergunta. Nessa altura do campeonato, mas em 2016, vocês já imaginavam que o Rosberg seria campeão? Eu não imagino que o Rosberg ia ser campeão nem hoje, pensando em retrospectiva. Não, o Rosberg, depois que ele fez com o Schumacher, ele trucidou o Schumacher 3 anos. Mas trucidou o Schumacher é velho, né? Velho, não importa, mas trucidou. Não é que ele ganhou, ele trucidou. E eu falei, esse cara é bom. Esse cara é bom. Quando o Hamilton foi para lá em 2013, já andou lá em 2013,
o Hamilton não deu passeio nele, não. Não. Foi equilibrado. Hamilton ganhou, se eu não me engano, mas foi equilibrado. Né? Não foi um passeio, Sim. foi equilibrado. Então, você vê, e o Hamilton estava no auge. Né? Você vê um cara andando perto do Hamilton, perto do Senna, perto do Schumacher, muito perto. Você fala, esse cara, se bobear, ele é campeão. Não pode bobear com um cara desse, entendeu? Então, por exemplo, o Hamilton agora está com o Russell. Se o Hamilton, se eles tivessem o carro dominante, ele não podia bobear qualquer bobeado, o Russell ganha dele. Nossa, seria. Que pena que a Mercedes está mal, né? Porque seria uma disputa legal, né? Seria porque o Hamilton não ia aceitar. Entendeu? Então, eu não estou dizendo para você que eu achava que o. Não é isso, que eu achava que o Rosberg ia ser campeão. Não. Mas eu vi que ele tinha potencial para ser campeão. Como tem o Percival, como tem o Russell, como tem o Norris. Esses caras têm potencial de campeão. Né? Só está no carro certo. No carro errado, nem o Vespa, nem o Hamilton, nem o Senna. No carro errado. Mas no carro certo, esses caras têm potencial de campeão, entendeu? Uhum. Então, eu achava que o Rosberg, no carro certo, teria o potencial de campeão, sim. Muito bem. Fernando Marinho, gigante Bruno Aleixo, grande Adalto. Gostei, já me colocou. Agora sim. Aí achei mais legal. Grande. Sobre as corridas sprint, tem uma ideia de como torná-las mais imprevisíveis. Atenção, hein? Na sexta-feira, 2 treinos livres com os pilotos titulares no sábado. Não, peraí. Na sexta-feira, 2 treinos livres com os pilotos titulares. No sábado, classificação para a corrida sprint, e a sprint no sábado mesmo. Porém, a sprint seria apenas com jovens pilotos. E o resultado da sprint seria a classificação para os pilotos titulares. Nossa, isso nunca vai acontecer. Deixa eu te falar um negócio. Isso nunca vai acontecer. A ideia pode é até interessante, assim, né, você colocar os novatos para correr a sprint e depois o resultado deles valer a classificação para o domingo. Mas isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer. Porque, até por questão contratual, os titulares não vão aceitar isso. Assim, eu vou largar a minha classificação na mão do novato. Imagina numa disputa de título. Nossa! Imagina a abertura que daria para depois as pessoas falarem, pô, mas por que esse cara foi tão mal na corrida sprint, numa disputa de título? Não tem condição, não tem condição. O cara bate na corrida sprint, titular vai ganhar em último domingo. Lembrando que pilotos classificando para outros pilotos é uma coisa que acontece em Indianápolis, né? Porque lá o carro classifica, né? Em Indianápolis você classifica o carro, né? Então a gente já viu acontecer de piloto, por exemplo, pegar carro emprestado, né? Para tentar classificar e tal. Isso. Aí um piloto. Teve um ano que o Raul Boesel classificou um carro horrível, lá classificou em último, conseguiu classificar. Aí a equipe tirou ele e colocou um outro piloto. Maravilhoso, muito bem. Mas, Fernando, olha, assim, a ideia é boa, mas infelizmente a gente tem que dizer que não vai acontecer, não. Não. Muito bem. Murilo Carvalho. Murilo Carvalho é confrade ferrado. Nossa, toda quinta está aqui. Bruno é piloto de kart, sabe o que eu vou falar. Nas curvas de alta, o piloto ganha tempo no contorno. Já nas curvas de baixo, o piloto ganha tempo na retomada de velocidade, conhecido entrar devagar para sair forte. Muito bem. Verstappen é super talentoso, não tenho dúvidas, mas ainda não é perfeito em circuito de rua. Ele comete um pouco de overdrive quando quer buscar tempo e acaba perdendo tempo. Tanto é que o Pérez é bom em pistas de rua e às vezes surpreende o Max nesse tipo de pista. Os maiores em pistas de rua foram Fangio e Senna. Vocês concordam? O Fangio não tem a menor condição de... Eu também não. De analisar, o Adal também não. O Fábio, se estivesse aqui, poderia, porque ele voa vivo, né? Mas ele não está, então não podemos falar. Eu também não. Por aí, Adalto, o Verstappen em circuito de ruas comete overdrive? Um pouquinho. É porque o Verstappen gosta de um carro traseiro e isso, num circuito de rua, é muito ruim. Né? É muito ruim, porque ele deve ficar receoso de ficar dando totó com a roda traseira em tudo quanto é curva, entendeu? Uhum. Entendeu? Então esse é o grande... Eu acho que esse é o problema, entendeu? Então, ele tem que andar redondo. Ele andando redondo, o Pérez, que já é acostumado a andar redondo, né?
consegue rivalizar com ele e muitas vezes até ganhar, entendeu? Então, é esse o problema. Mas é verdade, o entrar devagar para sair forte, você tem razão também, mas depende muito isso da reta seguinte. Que tem a seguinte daquela curva. Entendeu? Se for uma reta, tá certo. Você entra devagar, entre aspas, para sair forte. Agora, se for uma chicane, por exemplo, você já pode entrar muito mais forte. E se a reta depois da chicane for curta, aí você pode entrar com tudo. Entendeu? Então depende muito também do que vem depois, Murilo, da curva. Né? É isso aí. O Cábio Fambus também sempre aparecendo aqui, né? Já que o DRS não vai embora tão cedo, fica aqui minha sugestão. O pessoal hoje está mandando muitas sugestões. Nós vamos mandar esse podcast para o pessoal da Liberty. Vamos. Por que não acabar com as zonas de DRS e utilizar o DRS como um push-to-pass, onde os pilotos teriam um limite de tempo ou de acionamentos por corrida e poderiam usá-los como queiram em qualquer parte do circuito. Geraria uma variável de estratégia, pois o piloto teria de decidir quando usar DRS, podendo, por exemplo, atacar no início da corrida, mas ficando vulnerável. Ele está sugerindo usar o DRS como tem o push-to-pass, né? Eu acho legal, mas aí eu acho que deveria ser um push-to-pass, porque o DRS, ele, por exemplo, se tiverem dois pilotos disputando e os dois abrirem o DRS, um para atacar e o outro para defender, vai dar menos vácuo, né? Exatamente. Não vai dar vácuo. O DRS, ele corta o vácuo, né? Então, eu acho que não daria muito certo. Aí era melhor ter um push-to-pass, que eu acho que se a Fórmula 1 tivesse um push-to-pass como é o da Indy, estaria ótimo, porque o push-to-pass da Indy é perfeito, é muito bem calibrado, né? Ao contrário da Stock Car, que é uma vergonha, né? O cara adiciona o push-to-pass e passa 3 carros na mesma reta, não existe. Apesar de terem baixado de 100 para 80 cavalos, 80 ainda é muito. Mas... É muito cavalo, 80. Não rolou ainda. Tinha que ser 50 cavalos. Não rolou. Eu acho, sabe, Adalto, que a grande questão é que as boas ultrapassagens são as que acontecem em freada. Sim. Né? Sim. Então tinha que ter uma maneira de criar um dispositivo que permitisse os pilotos disputarem a freada, porque passar na aceleração é isso aí que nós estamos vendo, dá uma diferença de velocidade, o cara vai... Daqui a pouco nós vamos ter uma pergunta aqui sobre as ultrapassagens da corrida de... que para ultrapassar na freada, né, o carro de trás tem que conseguir fazer a curva antes, na entrada dessa reta. Isso. Para chegar na freada, tem uma reta antes. Exatamente. O carro tem que conseguir fazer a curva anterior muito perto do carro da frente. Que seria a ideia deste carro atual da Fórmula 1, que não está rolando. Porque daí na reta, pegando o vácuo, ele aproximaria. Isso. Né? Tiraria de lado e eles vão disputar a freada. Essa é a ultrapassagem clássica, maravilhosa, que a gente se acostumou a ver, que dá disputa bonita, que dá a chance do adversário defender a posição. Agora, ultrapassar na reta com mais velocidade, não tem o que o cara fazer. Não tem. Nós mostramos aqui, eu mostrei no meu vídeo, quando o Leclerc tomou a ultrapassagem, ele estava a 311 e o Verstappen lá 341. Não tem o que fazer, Tem o que fazer, entendeu? O cara passa por cima. Muito bem, vamos lá. O Diego Silva. Após grande atualização da Mercedes em Imola, caso passe 3 corridas sem um ganho significativo de competitividade, podemos afirmar que a Mercedes não tem ideia de como fazer o carro ganhar desempenho para brigar mais na frente? Eu já afirmo isso antes dessas atualizações. Acho que a Mercedes já desistiu, já se perdeu. Podemos. O que aconteceu ali na Mercedes foi o seguinte, né? Depois da primeira corrida, o Totò falou: esse carro não dá. Esse carro não dá, nós vamos ter que fazer outro carro. Aí ele viu que não dá para fazer outro carro. Chamou o James Allison. O James Allison falou: não dá para fazer outro carro agora. Outro carro, talvez para o ano que vem. Para agora não dá. Não dá principalmente por causa do limite de orçamento. Uhum. Né? Teria que fazer um carro muito diferente, outro chassi. Mesmo o chassi da Mercedes tendo algumas possibilidades de mudanças, né? Para ser um carro normal, entre aspas, vamos dizer assim, fazer um carro parecido com o da Red Bull, precisa fazer outro chassi. Não dá para fazer, não tem grana para fazer, não tem orçamento para fazer.
Então, o James Allison falou, vamos tentar. Então, mudou aquela ideia do Toto Wolff. Vamos tentar desenvolver esse carro o melhor que a gente pode, porque eu acho que esse carro ainda tem potencial, o James Allison falando, né? Eu acho que esse carro ainda tem potencial para melhorar. Vamos desenvolver esse carro e, enquanto isso, a gente pensa no negócio para o ano que vem. Então, é assim que está. Então, o que nós vamos ver de mudança na Mercedes, a grande atualização de Imola, não sei o quê, é grande atualização de Imola no mesmo chassi. Uhum. Entendeu? Então, mesmo que apareça um side pod lá, pode ser que apareça um side pod lá, pequeno, mas apareça. É no mesmo chassi. Entendeu? Então, por exemplo, o assoalho não dá para você aumentar ele. Não dá para fazer um assoalho muito diferente do que é hoje, porque é no mesmo chassi. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, esse carro, do jeito que ele é, o James Allison acha que dá para melhorar, mas até quanto dá para melhorar, ninguém sabe, nem ele. Né? E, pô, ano que vem, provavelmente, eles vêm com um chassi novo, e aí, a não ser que esse carro aconteça com esse carro que eles já acharam que ia acontecer lá no começo, lá em 2021, quando eles tiveram a ideia de fazer esse carro diferente dos outros. Né? Que na teoria esse carro seria para ser um carro dominante, para ser a Red Bull, que é a Red Bull hoje. Era para ser esse carro da Mercedes. Na teoria. Na prática, não conseguiram fazer isso. De repente, pode acontecer, eu não sei, eu não sou engenheiro, mas de repente eles conseguem fazer na prática o que o carro mostrou que na teoria era possível fazer. Mas é difícil, a gente não dá para cravar isso, não dá nem para... Agora aqui, as atualizações vão ser em cima desse chassi, entendeu? Não tem chassi novo. Muito bem. O RSR pergunta, Miami também terá as áreas de DRS drasticamente reduzidas, mesmo os pilotos tendo muita dificuldade na ultrapassagem. Com isso, a Fórmula 1 está tentando reduzir a vantagem da Red Bull. Desse modo, ao menos nas classificações, poderá dar diferença relevante. E aí, Adão? Eu acho que a Fórmula 1 devia pensar na corrida, né? Uma corrida boa, e não na Red Bull. Né? A Red Bull provavelmente vai... A Red Bull pode não fazer a pole, né? Como não fez no Azerbaijão nenhuma das não duas. Não fez com DRS, eu não acho que está pensando eu não acho que está pensando na Red Bull. Acho que eles estão pensando num espetáculo, tentando ver um jeito de fazer ficar melhor. Eu acho que vou falar de novo aqui, hein? Hoje é quinta-feira, eu falei isso na quinta passada. Eita. Eu acho que uma boa aposta, com todas as letras, é o Leclerc de novo para pole. Eu acho que é uma boa aposta. Não estou cravando nada, mas eu estou pondo uma graninha. Como eu pus semana passada, eu estou pondo uma graninha nele de novo, para pole. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Mas a corrida, a Red Bull favorita. Corrida, meu filho, é outra história. Outra Ivan, história. Vocês têm alguma informação sobre qual equipe trará novidade nos carros? E o Max, quando acaba esse nervosismo dele? Que nervosismo? Onde que o Max Verstappen tá nervoso, meu Deus do céu? Tá tranquilo. Então, olha, o Ivan, não sei quais carros você está falando, mas, por exemplo, a McLaren e a... Tá falando de todos, né? Faz um resumo aí, senão nós vamos ficar... quase carro novo para você. E aí não aconteceu nada, até porque só teve um treino livre. Os dois tiveram problema no treino livre. O Gasly teve problema, então não pôde treinar quase. Então foi para as quatro, né? Para as duas classificações, para as duas corridas sem acerto. O Ocon também treinou pouco, ficaram com medo de dar o mesmo problema que deu no carro do Gasly. A McLaren precisa desenvolver. O Norris está otimista. Vai ter alguma coisinha. Teve coisa teve sidepod novo, incrível. Teve sidepod novo, que ninguém falou, da Red Bull. Né? Agora no Azerbaijão. Então, alguma coisinha vai ter nos carros. Agora, a atualização maior está prevista mesmo para Imola. Para Imola. Que é na outra, né?
Na outra semana, já na outra semana. Muito bem, quem aqui? O Pinto, grande Pinto. Ele pergunta o seguinte: Senna foi tão bom acertando os seus carros como foi pilotando? Quão bom ele era acertador? O Senna era um acertador normal de carros. O Senna teve uma coisa, né? Uma coisa que, né, guardadas as devidas proporções, acontecia muito com o Ingo também no turismo. O Ingo era tão rápido, tão bom, com qualquer tipo de acerto, que o próprio chefe de equipe dele falava, pô, a gente não sabe se o carro tá tão bom assim, porque ele tira tempo de qualquer jeito. O Senna era muito assim. Só que quando ele foi para a McLaren, ele viu, como eu contei no começo aqui, como o Prost acertava o carro, pôs o carro dele assim, na primeira corrida que ele pôs o carro dele assim, falou, meu Deus, como o carro fica mais fácil de guiar, né? Como dá mais confiança, né? Como dá para brincar mais com o carro, né? Então, essa é a importância do acertador. Ele se tornou um ótimo acertador depois, né? Antes ele era um acertador comum de carro, depois ele virou um ótimo acertador, mas não é a melhor característica do Senna, nunca foi. Mas ele se tornou um bom acertador de carro, sim. Tem aquela história do Michael Andretti, né, que ele andou com o carro do Michael Andretti em 93 e falou, entregou a chave e falou, vocês me desculpem, mas esse carro é torto. Falou, exatamente isso. Ele andou com o carro do Michael Andretti em Hockenheim, quando tinha aquelas retonas. E falou, o carro é torto, pelo amor de Deus, o carro é torto, entendeu? O carro tá torto. Histórias maravilhosas da Fórmula 1. O Sync Header, aproximar o desempenho das equipes é o grande desafio da Fórmula 1. Se só uma equipe vence, a Fórmula 1 perde audiência a médio prazo. Com combustível renovável, se a Fórmula 1 liberar o fluxo de injeção e o giro dos motores para o que cada equipe quiser, teríamos mais potência e mais quebras de imprevisibilidade. Poderia ajudar a variar os resultados sem mexer no mérito e aumentar o número de motores permitidos para 4 ou de 4 para 8 ou mais. Ele está falando para... ele acha que ter mais quebras daria mais variável? Sim, que é o seguinte, a tua ideia não é ruim, só que ela vai contra o regulamento de verde, né, de neutralidade de carbono, né, e também de regulamento de teto de custos, teto de gastos. Entendeu? Por quê? Você quer aumentar o motor, você quer dobrar o número de motores, cada motor custa 6 milhões de dólares, cada UP completa custa 6 milhões de dólares, então as equipes já vão gastar esse ano. Gastaram no ano passado 18 milhões, esse ano vai ser 20, vão ser 24, né? 24 milhões de dólares. Eles podem gastar mais, né? Porque aumentou o número para 4, porque aumentou o número de corridas, mas 8 seria o dobro. Então, 8, 6, 18, 48. Só de motor ia ser 48 milhões de dólares. Então, sim, que não é uma coisa viável que a Fórmula 1 pensa. Não é. É isso aí. O Arno Sontag, ele pergunta, minha pergunta, com a perda de bons engenheiros da Mercedes, isso estaria ocasionando esse projeto falir desastrosamente. Talvez o Dude possa informar alguma luz nas atualizações para que a Mercedes volte ao topo. Abraços, finalmente o sol apareceu em Abbotsford. Onde será? Só para falar o nome dessa cidade, você já tem que fazer um curso. Onde será Abbotsford? Vamos jogar aqui para a gente ver se a gente vai ficar com inveja. Nosso amigo Arno Sontag. O Adalto, deixa eu te falar uma coisa, é no Canadá. No Canadá. É sacanagem também, viu? O cara mandar uma pergunta lá do Canadá e não quer... Nossa, olha as fotos. Pega o seu Google aí, joga Abbotsford e veja as fotos que aparecem do lugar que mora o nosso amigo Arno Sontag. Vejam se eu não tenho que ficar com inveja. E você que depois vai falar que eu tenho complexo de vira-lata, vai pro inferno. Que coisa linda. Essas fotos aqui. Tô vendo aqui. Muito bem. Não vou comentar mais porque eu vou começar a chorar. Eu não quero chorar ao vivo aqui para as pessoas. Mora mal, Arno. Vamos falar sobre a pergunta dele, que é sobre se tem a ver a perda de engenheiros com o projeto ruim da Mercedes. Bom, eu vou falar assim o que o Dude acha, né? Porque o que eu acho é muito empírico, né? Não estou lá, não estou vendo.
Eu já contei isso aqui no Loucos, ou no vídeo meu, mas acho que não foi no vídeo, foi no Loucos. A Mercedes, das equipes de Fórmula 1, é a que mais traz gente de fora. É a que mais tem o famoso aprendiz lá, que tem outro nome. É aprendiz. Jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz. Estagiário. Traz muita gente da própria fábrica, da fábrica de motores, da fábrica da própria Mercedes, de carro mesmo, entendeu? E eles ficam lá 6 meses, 1 ano, 2 anos sem trabalhar, eles ficam lá aprendendo. O Dude falou já para mim, eu sempre tenho um aprendiz aqui na minha turminha, com 1 ou 2, que ficam, eles não trabalham, eles ajudam a fazer as coisas, como se fossem ajudantes, só que eles são engenheiros formados e têm alguma experiência já de pelo menos 1 ou 2 anos trabalhando com carro, às vezes nem com automobilismo não é com carro de competição, mas com carro, na fábrica da Mercedes, tudo, né? O Dude acha que não tem muito problema. Ele acha que ele gosta muito dessa filosofia que foi implantada pelo Toto Wolff lá, né? Porque o Ross Brown não gostava dessa filosofia. O Ross Brown queria os caras de corrida, né? E o Toto Wolff falou, a gente não pode ficar na mão de 5, 6 caras, entendeu? Porque se a gente perde esses caras, a gente tá ferrado. Então, o Dude acha que não tem muito problema. Lógico, tem algumas pessoas chaves, como é o James Allison, que foi e voltou. Entendeu? Isso pode acontecer. Mas isso também pode acontecer em equipes que só pegam cara de corrida. Por exemplo, a Red Bull praticamente só pega cara de corrida. A Ferrari também forma os caras. Muito italiano ali da Ferrari também veio da fábrica da Ferrari, lá, Maranello, que fabrica Ferrari normal, entendeu? Mas a maioria não, a maioria pega cara de corrida, cara da Fórmula 2, entendeu? O cara pega um cara de corrida. Então, ele acha que não. Então, é isso. Eu não tenho condição, de dizer o que eu acho, entendeu? Entendi. Até porque se fosse para falar isso, você cobraria também, né? A consultoria. O Aura Dramer, no seguinte contexto na Indy, Lundgaard achando a mão, Grosjean postulando o título, Ericsson em alta, audiência e prestígio em ascendente. Vocês acham que seria uma boa ideia o Drogovic ou algum outro piloto de Fórmula 1 olhar com mais carinho para a Indy? Quero mais 5 minutos de Indy no próximo Louco de Terça. É isso aí, tem que fazer campanha para a Indy. A Indy fica relegada. Eu acho que valia a pena, principalmente para o Drogovic, né? Porque a gente já falou isso aí. O cara ficar parado ali do lado, olhando para a tela de TV, ou ficar em casa sentado olhando para... Dá na mesma. Dá na mesma, entendeu? Quer dizer, tudo bem, 3 corridas o cara fica ali, vê como a equipe trabalha, vê o que o chefe de equipe fala. 3 acabou. Já tem esse... eu vou assim, para aliviar para o Drogovic. Ele foi campeão lá no ano passado, assinou um contrato para ser piloto de teste esse ano. Esse ano, ok, ele ficar lá, né? Ele andou outro dia, né? Andou no carro outro dia e tal, faz uns testes, fez a pré-temporada, né? E tarará, beleza. Agora, se ele não tiver perspectiva para o ano que vem, como não terá, né? Porque a não ser que saia alguém, e aí tem do lado o filho do dono, do outro lado o Alonso, que o Alonso vai pilotar até 75 anos, né? Ele vai se aposentar pela Previdência, né? Normal. Então não vai ter perspectiva. Aí, meu amigo, ele vai ter que tomar uma providência. Ou vai para a Indy, ou vai para a Fórmula E. Né? Para alguma categoria forte. Eu sou mais Indy. Eu também sou mais Indy. Mas é que Indy tem o problema dos circuitos ovais, que tem piloto que não quer, porque se bater machuca mesmo e tal. Tem piloto que não quer. Mas ele deveria ir ou para a Fórmula E ou para a Fórmula Indy. Porque se ele ficar mais um ano parado, já tá difícil do jeito que tá. Mais um ano, aí esquece. Complica mesmo. Vocês vêem o exemplo do nosso amigo aqui, o Pietro, né? O Pietro tá lá na Haas e tal, ele nem é considerado quando tem vaga na Haas. Nem é considerado. Ele nem é considerado. Então, não adianta. Né? Ele já teve 3 oportunidades. Os caras desaposentam o Hülkenberg e não colocam o Pietro para correr, que tá lá na equipe tomando cafezinho, igual alguns jornalistas brasileiros aqui acham que é uma coisa espetacular. O cara tá lá, tem 5 anos que o cara tá lá tomando cafezinho, os caras desaposentam o Hülkenberg para colocar no lugar dele. Exatamente. Muito bem.
Boa tarde a todos. Max Rafael pergunta: o que aconteceu com o Auto Racing Power Ranking? Cadê o Power Ranking, Adalto? É mesmo. Então, cadê o Power Ranking? Tava tanta reclamação aquilo. Nossa Senhora. Que eu falei, vamos parar de fazer um ano. O pessoal pedir, né? Vamos ver se o Aquela pessoal velha vai pedir. tática. Você, Marcos Rafael, é o quarto que eu tô vendo pedir isso daí. É pouco ainda. É isso. Queremos mais. Queremos mais. Se muito mais gente pedir, ano que vem a gente volta com ele. A gente adora fazer ele. Não, é a cota semanal de xingamentos gratuitos, né? Mas exatamente, porque o pessoal simplesmente não entendia o ranking. Nossa Senhora. Então, o pessoal tem o próprio ranking, muito baseado em torcida, inclusive, né? Então, o meu piloto tinha que estar sempre com 10. Entendeu? Meu piloto ganhou corrida. Se eu fosse fazer um ranking na época do Johnny Rabbit, eu teria um problema, porque ele estaria sempre com 10. Entendeu? Aí como é que ia ser? Ia deturpar todos os resultados. Exatamente. Muito bem. Carlos Eduardo Ferreira: achei que o Hamilton estava estranhamente satisfeito com o 6º lugar em Baku. Bastante positivo, acho que é isso que ele está falando. Eu fiquei pensando, será que o que estão preparando referente às atualizações do animou? Eu não vi o Hamilton falando depois. Ele estava satisfeito com o 6º lugar? Acho que não, né? Não, ele só não estava chateado. Bravo. Estava bravo, entendeu? Porque ele também tem uma hora que você vê que ele já tinha falado antes, o carro não tem mais velocidade que isso. Então não é uma coisa que eu podia fazer melhor. O carro não tem mais velocidade que isso, entendeu? Do jeito que estava em Baku o carro. Então não adiantava, entendeu? Você ficar dando murro de ponta de faca. Em Miami, o ano passado, eles foram melhor do que eles tinham ido em Baku. Em Baku, se eu não me engano, foi a pior pista da Mercedes o ano passado. Foi bem ruim mesmo. Foi muito ruim. Então, em Miami pode ser que eu acho que eles podem ter uma chance melhor de lutar com Ferraris e Red Bull não, e Aston Martin. A outra pergunta dele é se a gente acha que o Leclerc poderia pelo menos ter ficado na linha de dentro nas ultrapassagens que sofreu da Red Bull. Poderia. Só para demonstrar. Poderia. Ia tomar por fora, mas poderia. A do Verstappen... 311, com 341 você passa por fora. Vamos lá, a do Verstappen não adiantaria nada. Ele ia tomar de todo jeito, por cima, por baixo, de todo jeito. A do Pérez, talvez ele até conseguisse manter a posição ali, mas na reta ele ia tomar. Então eu acho que ele pensou nisso. Eu acho o Leclerc pouco combativo, mas eu entendo que no caso de Baku, talvez o fato de não ter brigado tenha resultado até no pódio para ele, que talvez não conseguisse, né? Então... Eu acho que inclusive a Ferrari não esperava um pódio lá. Então, pode ser que tenha vindo por causa disso. O Guilherme Moreira, não é bem uma pergunta, mas vai lá. Uma coisa que vejo as pessoas comentarem é do tempo de duração da corrida principal. Por exemplo, após as trocas de pneus, os pilotos ficaram economizando até o final da corrida e um ou outro piloto tentou atacar o da frente. Hamilton e Alonso, talvez se a corrida tivesse menos tempo, os pilotos poderiam atacar sem medo de ter que poupar o pneu e equipamento. O que vocês acham disso? Não é por causa de tempo de corrida, né? Não. A gente já falou sobre essa questão também da... Aí, Guilherme, eu falei, por exemplo, em aumentar o tempo da corrida curta. Então, mas por causa de pneu, entendeu? É isso aí. O Doutor Bonito, grande Doutor Bonito, ele pergunta: a pergunta é para o Bruno, porque está claro que ele aprecia a Indy, verdade. Em 4 GPs temos 4 vencedores diferentes e muitas disputas, e também temos o Grosjean proporcionando alegria infinita. Não sei se ele está criticando ou elogiando, mas tudo bem. Gostaria de entender uma coisa. O Kirkwood ganhou o penúltimo GP e no Alabama ficou em 11º. Por que essa diferença absurda de desempenho? Foi o carro, estratégia, o que pode ser explicado? Incrível como a Indy está equilibrada na parte da frente, pelo menos os 6 primeiros sempre têm chance de ganhar. E tá falando que o Max ia infartar na Indy, rapidinho. A Indy sempre foi assim, né? É uma categoria que, assim, o campeonato é sempre vencido mais ou menos pelas mesmas equipes, porque são as mais ricas, né? Isso. É a Penske ou a Ganassi e, de vez em quando, a Andretti. São essas 3 vezes campeonato. Mas as corridas, pode pintar uma zebra. Pode. Muito mais do que na Fórmula 1, porque os carros são iguais, porque os pilotos têm um nível meio parecido, porque as equipes têm uma variação em que tem equipe com um
carro, tem equipe com 4. Então, assim, aí o cara pode achar um acerto que o outro não conseguiu achar, e aí vai bem numa pista, mas da outra vai andando lá atrás. Mas a Indy sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim, gente. A questão de ser meio que monomarca, um chassi só, né, e o regulamento ser muito restrito na questão aerodinâmica, tudo, isso ajuda demais a acontecer isso, entendeu? Porque o acerto da equipe casa mais com o piloto naquela pista, ele se sente, ele veste o carro, ele vira o favorito e às vezes está largando em quinto. E você nem sabe que ele é o favorito, porque ele vestiu o carro, principalmente para a corrida. O carro no longo prazo, ele não destrói o carro como os outros, entendeu? Então, acontece muito isso. Olha, a diferença que dá com um piloto confiar no carro, vestir o carro, por outro que não... É brutal. É isso brutal, mesmo, entendeu? É impressionante. Ruth, não é Ruth. Nesse novo regulamento aerodinâmico da Fórmula 1, onde anda se falando muito sobre conceitos diferentes, side pods, as saias do assoalho, asas e até mesmo diferentes arranjos de suspensão, fica o questionamento: o quão influentes são os túneis de Venturi em si na hora de exercer o downforce? Se tornou parte principal da geração de downforce do carro, as asas têm alguma importância majoritária? Não, a majoritária não é mais. Antes era, agora não é mais. O majoritário é o assoalho. Não, o túnel Venturi não é, o Ruth, porque ele é igual para todos os carros. É padronizado. Padronizado, entendeu? Então, quando você padroniza um negócio, ele deixa de fazer diferença. O que acontece é que o assoalho junto com o difusor, aquela asinha em cima do difusor, aquilo faz muita diferença. Hoje, é o que faz mais diferença. Principalmente o assoalho. Entendeu? Então, só que o assoalho é uma coisa, como a gente não vê, a gente não consegue ver, né? É muito difícil explicar uma coisa que você não vê, né, meu? Então, como é que você vai explicar, né, meu? Não dá para você explicar um negócio que você não está vendo, entendeu? Então, e agora a gente estava na esperança, né? Quando tivesse porrada e o guincho levantava. O guincho está levantando o carro meio metro do chão agora. A gente nem isso vê, nem quando o carro dá porrada. Parou, Bruno? Já, não. E se levantar mais, o piloto vai ficar lá, né? Você lembra um ano que o Schumacher bateu? Acho que foi na Austrália. E os caras levantaram o carro e ele ficou abaixando o carro com a mão, porque a Mercedes tinha aquele negócio que entrava o duto de ar, né? E jogava o ar para baixo do carro e pregava mais o carro. Aquele negócio que a Mercedes tinha lá em 2012 ou 2011, sei lá. É isso aí. Isso aí. Henrique Costa Lima: se o Pérez começar a incomodar o Verstappen ao longo do ano, ganhando provas e até liderando o campeonato, a Red Bull poderia intervir de alguma forma, seja arrumando o carro a favor do Vespa mais traseiro ou de outro jeito? Digo isso baseado no que o Adalto falou na diferença de salário entre os dois e expectativas também. PS, já percebi que o Bruno não vai muito com a cara do Leclerc. Mas dizer que ele tomaria um pau do Russell na mesma equipe, eu achei forçado. Acredito que seria pau a pau. Deixa eu aproveitar isso para falar uma coisa. Vocês que ouvem, as pessoas em geral, precisam parar com esse negócio de achar que quando a gente faz uma análise de um piloto, positivo ou negativo, que a gente é hater ou lover do piloto em questão, entendeu? Outro dia, o Adalto já falou do Verstappen, o Adalto já escreveu coluna aqui, até comparando o Verstappen com o Senna, que ele foi lá em Interlagos, foi em loco lá em Interlagos. Aí o cara pega uma corrida que o Verstappen vai normal e fala assim, olha, o Verstappen foi normal, não foi espetacular, foi normal. Aí os caras vão falar, mas o Adalto odeia o Verstappen. É a mesma coisa aqui. Eu não tenho nada contra piloto nenhum, nem a favor de piloto nenhum. O Leclerc é um piloto que, para mim, na minha visão, tecnicamente falando, ele está devendo. Não quer dizer que ele seja um mau piloto. Não tem nenhum piloto na Fórmula 1 que é mau piloto. Ninguém chega na Fórmula 1 sendo mau piloto. Nem o Latifi chega na Fórmula 1 sendo mau piloto. Todos são bons. O Leclerc teve a chance de ter um carro, pelo menos no início do ano passado, que daria a ele a chance de disputar o título. Depois caiu, mas no começo do ano ninguém sabia que ia cair. E o Leclerc cometeu erros. Nós vamos chegar em Miami agora, ano passado na corrida, vocês lembram? O Verstappen passou pelo Leclerc, o Leclerc estendeu um tapete vermelho do lado, falou, pode passar por aqui. Uma situação muito diferente dessa de Baku, que
Tinha uma diferença grande e tal, sim. Em Miami não tinha. O Leclerc errou, bateu sozinho, errou em Imola, bateu sozinho na França, teve problemas também com a Ferrari. Então, é um piloto que está me mostrando que está devendo. E eu acho, sim, hoje, que se juntar na mesma equipe Russell e Leclerc, com o nível de erro que o Leclerc tem e o nível de erro que o Russell não tem, o Russell ia bater o Leclerc, sim, eu acho mesmo. Não tenho nada contra o Leclerc pessoalmente, não conheço, provavelmente não vou conhecer, mas vocês precisam parar com isso, porque senão torna a análise muito superficial. Se a gente for chegar aqui e só falar do que a gente gosta e que a gente não gosta, não precisa nem ter programa. Era isso que eu queria falar. Rick, eu concordo com o Bruno. Eu podia não concordar, mas eu concordo com o Bruno. O Leclerc, por que ele está devendo? Porque a gente sabe que ele é um piloto muito rápido. Muito bom, muito ele rápido. Ele é muito bom, muito rápido. Ele faz umas poles espíritas. Isso. Né? As poles de Mônaco, ele que fez também, se eu não me engano, as duas últimas. Né? Fez essas duas poles no Azerbaijão, quer dizer, falam muito do Pérez, que é piloto bom de rua, e o Leclerc. O Leclerc é tão bom quanto. O problema do Leclerc é a regularidade. Ele não pode, na Fórmula 1, você não pode bater estando liderando a corrida. Não. Não pode bater, ainda mais sozinho, não tem ninguém te acossando. Entendeu? Você não pode bater. Ele bateu 2 vezes, assim, e mais uma quando estava em terceiro. Mais rápido do que o segundo. Ele ia chegar no segundo para passar. Acho que foi Imola isso, se não me engano. Imola. Então, isso não pode acontecer, entendeu? Quando acontece, o que acontece? Você que tem aquela expectativa lá em cima em relação ao piloto, sua expectativa faz isso, ó. Entendeu? Ela faz isso. Então, esse que é o problema. Então, agora, eu torço muito pro Percival, porque eu gosto muito dele. Ele está entre os 5 caras que eu mais gosto na Fórmula 1. Eu torço para que ele... Porque isso dá para melhorar. Porque o principal, que é velocidade, ele tem. Agora, se ele não souber dosar essa velocidade em corrida, né, ter leitura de corrida, entender o carro a longo prazo, né, não cometer erro. Quando o cara coçar ele frear antes, ele foder com o cara de trás, entendeu? Dá para você fazer isso. Todo piloto sabe que dá para fazer isso. Então, mas isso tudo que você está falando são qualidades que o cara vai somando e tornando ele um piloto cada vez melhor. Especial, cada vez melhor. O que você está fazendo é uma análise técnica de que o Leclerc precisa melhorar isso. Se ele precisa melhorar isso, significa que ele não chegou lá ainda. Não chegou lá. Então não quer dizer, não é uma crítica infundada, não é porque não gosta, é porque, tecnicamente, nós estamos dizendo, o Leclerc entrou na Ferrari e praticamente aposentou o Vettel. Isso. Beleza. Mas agora ele está devendo. Ele está devendo. E ele está devendo mais do que o Russell. O Russell entrou na Mercedes e está encarando o Hamilton lá, meu amigo. Pode ser que se eles juntarem numa mesma equipe, o Leclerc ganha dele? Pode ser. Mas hoje, da maneira como está, eu acredito que era mais fácil o Russell ganhar do Leclerc do que o contrário. O Leclerc, você vê, né? Ele me surpreendeu, não nas poles do Azerbaijão, mas nas 2 corridas. Ele foi bem nas 2 corridas, não deu chance para o cara que estava atrás dele, que tinha mais carro que ele. Olha onde andou o Sainz. Né? O Sainz chegou muito atrás do Leclerc. Então você vê que o Leclerc foi bem. Vamos ver, se o Leclerc continuar nessa toada, ele vai se tornar cada vez um piloto melhor, e pode ser que no ano que vem, por exemplo, a gente já fale outra coisa dele. É isso aí. Porque ainda tem isso, né? Nenhuma análise é imutável. O cara, quantos anos de carreira o cara tem na Fórmula 1? 15, 20? Em 20 anos, o cara pode ter fases boas, fases ruins, fases boas, fases ruins. Lógico. Né? Então, apenas parem com isso. Apenas parem. Agora, só a primeira pergunta, se o Verstappen... Então, aí a Red Bull tem que pensar numa coisa, né? Por enquanto, o Helmut Marko, a gente não sei por que não publicamos, mas o Helmut Marko acho que disse hoje que não vai ter ordem de equipe. Ótimo. Não vai ter ordem de equipe, ótimo. Já fico feliz. O que não pode ter também é uma atualização que mate o Pérez, né? Para deixar o carro mais traseiro. Não pode ter essa atualização. Né? Que o Pérez não consiga depois prender a traseira, como aconteceu ano passado. Se a Red Bull quiser ficar na mão do Vespa a vida inteira, até ele resolver ir embora,
ou até ele resolver aposentar, ela mete o carro mais traseiro e dane-se, vamos ganhar o campeonato. Agora, se ela quiser, como ela fez com o Vettel, por exemplo, ela colocou o Ricardo lá, né? O Vettel já tinha ganho 4 títulos lá. Ela colocou o Ricardo lá, o Ricardo começou a cravar o Vettel, ela não fez nada, peraí, nós temos outro piloto. E aí o Vettel falou, tchau, vou embora. Uhum. Mas ela falou, nós temos outro piloto, entendeu? Nós temos um piloto aqui para encarar. Então, tem que ver muito a cabeça da Red Bull nesse sentido, né? Eu espero que não, eu espero que eles deixem brigar até o fim, até o momento que... Até o momento não, porque as outras não vão conseguir chegar para brigar. Vai ser os dois, entendeu? Espero que deixe brigar, como a Mercedes deixou o Hamilton brigar com... Deixou o Rosberg brigar com o Hamilton, como a McLaren deixou o Alonso e o Hamilton brigarem, como já tinha deixado Senna e Prost brigarem, né? Espero que deixe brigar, entendeu? Porque daí o campeonato melhora para nós que estamos assistindo. É claro, é o que resta, né? Porque a Red Bull está muito na frente. É isso. E ainda mais um piloto que era considerado muito mediano, hoje ele está conseguindo equilibrar a situação com um piloto que todo mundo considera um avião, entendeu? É então, isso bacana aí. Isso. É muito bom. Ó, Guilherme Moreira está fazendo outra pergunta. Em um futuro próximo, será que a Fórmula 1 FIA vão padronizar algumas peças para que haja mais competitividade e até mesmo um orçamento mais saudável? Visto que com o teto de gastos, algumas equipes não têm capacidade técnica para elaborar um carro de ponta. E já que gostamos de ver competição, talvez a padronização de algumas peças possa melhorar a questão da competição. Qual a opinião de vocês? Olha, a Fórmula 1 tentou isso, não conseguiu. Ela quis padronizar uma porrada de peças, ela conseguiu só algumas poucas peças. É difícil, porque o DNA da Fórmula 1, chassi nunca vai padronizar, porque daí vira monomarca de chassi. Chassi não tem como padronizar. O chassi é a alma do carro. Né? As duas almas do carro é o motor e o chassi. O motor já está praticamente padronizado. Né? Porque o motor, o regulamento do motor é tão restrito e ele já está há tanto tempo assim que todo mundo já chegou no máximo do motor. Né? O que agora pode melhorar no motor é a parte híbrida, mas que nem depende muito das equipes isso. Porque elas não fabricam bateria, nada. Né? Então, pode ser que eles consigam, não sei, padronizar a asa traseira. Pode ser que eles consigam padronizar mais, mas é muito pouca coisa. Muito pouca coisa, Guilherme. Muito bem. O Leonardo Reis, o que podemos esperar das atualizações previstas pela Ferrari? É difícil, né, meu? Eu vou dizer pelo que que nós vamos colocar a matéria logo mais. Você que estiver vendo o louco, a matéria já vai estar no site, inclusive. O Percival, ele está otimista também, porque ele acha que a atualização, vem uma atualização pequena agora para Miami, que eles vão colocar no carro agora, pequena, nada muito grande, mas ele falou que está no caminho certo. Ele acha que o carro vai ficar ainda melhor do que estava no Azerbaijão, que já foi o segundo melhor carro, né? Então, e ele falou que quer brigar pelo pódio, e quer o pódio de novo, entendeu? Ele falou assim, chegar na Red Bull não dá agora, mas eu quero o pódio, ou seja, eu quero terceiro lugar. Então, eu me baseio nisso, entendeu? Eu acho que Ferrari acertou aí a atualização e vamos ver se essa para Miami vai acertar também. Porque pode dar errado e o carro ir para trás. Né? Já vimos acontecer um monte de vezes isso, né? É isso aí. Pode dar errado e o carro ir para trás. O Sérgio Sercunhuc, ele pergunta, primeiramente, por que do Fábio participar pouco das quintas no Louco? Porque ele é chato. Queria que o Adalto falasse um pouco da corrida de Interlagos 2003, que o Rubinho estava liderando e ficou pelo caminho. Olha, antes do Adalto falar da corrida, eu quero contar para vocês que essa foi a maior chuva que eu já tomei na minha vida. Nossa Senhora. Foi nessa corrida de 2003. Eu nunca tomei tanta chuva. Era tanta água, mas tanta água, que eu achei que a corrida ia ser de submarino. Achei que os caras iam botar um snorkel, assim. Não foi nessa que empilhou um monte de carro ali no sol? Foi, na curva do sol, tinha não drenou a água lá. Isso. Aí os caras iam passando, virou um estacionamento. O Schumacher quase bateu num trator, né? Os caras puseram um tratorzinho lá para tirar o carro que estava rodado, e o Schumacher veio e bateu do lado do trator.
Nossa, como eu me molhei nessa corrida, meu Deus do céu. Choveu pra caramba mesmo. É. Muito. Bom, chovia dentro do box também. O box tinha um monte de. Olha, foi uma baixaria. Porque tinha um monte de paddock, tinha um monte de goteira. Aham. Não tinha sido feito reforma ainda. Os caras falaram, não vão mais voltar para essa merda, não sei o que. Aham. Foi uma vergonha. Hoje não, hoje está muito legal. Tá outra coisa, hoje está bem diferente. Mas naquela época, rapaz. Bom, ali tem o liderando ficou pelo. Não foi que acabou a gasolina? Acabou a gasolina. É isso, né? O Rubinho, ele tinha ultrapassado o Coulthard, estava liderando a corrida, fazendo uma ótima. Ele começou a corrida mal, né? A Ferrari tinha um problema com o pneu Bridgestone, né? De chuva, né? Isso. Mas aí depois, quando botou o pneu intermediário, se a minha memória não está me traindo, tá? Mas aí depois que botou o pneu intermediário, aí o Rubinho se acertou, passou o Coulthard, estava liderando a corrida tranquilo. E acabou a gasolina. Aconteceu 2 vezes com o Rubinho na Ferrari. Então. Exatamente. E aí o que aconteceu foi que o Alonso deu aquela porrada O Weber bateu. Bateu. Aí o Alonso bateu na roda do Weber. Café, aí soltou pedaço de carro para todo lado. O Alonso veio, acertou o pneu do Weber, bateu também. Isso. E aí ficou uma coisa, porque o Raikkonen estava liderando com o Verstappen, o Fisichella, mas aí tinha uma questão de quando que foi dada a bandeira vermelha e tal, E aí acabou declarando vencedor o Fisichella uma semana depois. Fizeram. Mas ele não teve que devolver o troféu? Não, eles deram o troféu pro Kimi. Deram o pódio, tudo bonitinho. Isso. Aí na corrida seguinte ele teve que passar o troféu pro Fisichella. Então acabou a gasolina do Rubinho 2 vezes liderando Interlagos. Foi isso. Agora, se acabou porque fizeram besteira sem querer ou de propósito, fica a critério. Não, de propósito, só se fosse muito burro, né? Porque o Schumacher nem estava na pista mais, não tinha o menor sentido, né? Era a outra vez estava. E eu não lembro qual foi a outra vez. E da outra vez foi aquele problema hidráulico, né? Que dava no carro do Rubinho, que dava os problemas hidráulicos lá. Mas tudo era problema hidráulico. Problema hidráulico virou problema elétrico, né? Dos anos 2000, né? O carro dava ou pegar a zebra de forma não usual. Mas aí já é a Ferrari sendo Ferrari, né? Guilherme Santos, será a minha primeira pergunta aqui. Muito bem. Boa, Guilherme, seja bem-vindo. Eu fiz na live do Adalto, mas não foi bem feita a minha pergunta. Mentira, ele é que não sabe ler direito. Sua pergunta estava perfeita. Será que a FIA não pode abrir espaço no teto de gastos para as equipes e deixar um terceiro carro a postos, evitando assim o vexame da Sprint de Baku ter tido apenas 19 carros? Mas não foi um vexame ter 19 carros? Se tem 20, só faltou um. E olha, vou te falar, teve carro ali que largou, porque o regulamento diz que o pneu tem que ser novo. Tinha 2 carros que não tinham pneu novo mais. Não, sabe o que foi vexame maior na sprint? A gente esqueceu de comentar isso aqui. O Tsunoda bateu, pá! Aí conseguiu chegar no box, os caras trocaram o pneu e soltaram ele na pista de novo. Aí ele foi com o carro andando todo. Sabe quando você vê na rua um Fiat Uno velho? Você vê o carro de costas, assim, parece que ele tá andando de lado. Era o carro do Tsunoda. Os caras soltaram ele na pista, assim. Isso é que foi vexame. Agora, 19 carros, se fosse, sei lá, 12 carros largando aí, tudo bem, né? Mas 19, tem 20. Faltou um. Faltou o Sargent também. Aí a questão muito aí, primeiro as equipes tinham carro reserva, né? Aí proibiram o carro reserva. Mas aí também tem a questão do orçamento, né? E agora tem a questão do orçamento. Então não ia dar mesmo. Então as equipes só tinham um reserva. Então, de cada corrida, aquele reserva era para um piloto. Então, às vezes dava um azar de o piloto que não tinha carro reserva dar uma porrada. Entendeu? E o carro já estava acertado com o banco para o outro piloto. Acontecia isso também. Então.
É isso aí. Felipe Luiz fez 3 perguntas, né? Mas eu vou fazer só 2, porque a terceira a gente já respondeu aqui sobre padronização de peças. Eu vejo que o Verstappen precisa do carro traseiro, pois fica melhor em curvas e ele só precisa fazer o que é sua principal característica, sensibilidade no acelerador para controlar a traseira. Sem esse carro traseiro para compensar a deficiência em curvas, não é Max um piloto bom, que tem boa sensibilidade e reacelera mais cedo, porém com deficiência nas curvas? Talvez não seria melhor colocar ele na categoria de pilotos que só funcionam com um tipo específico de carro? Olha, eu acho que eu sei onde ele quer chegar. O Verstappen ele vai passar por isso o resto da vida se ele não mudar de equipe um dia. Isso. Ou se não tiver uma mudança de regulamento. Isso. Que já teve uma, né? Quando o Vettel ganhou 4 títulos seguidos, e eu falava que ele não era tudo isso, eu era trucidado. Tanto no site, nos comentários, eu era hater dele, quanto nas redes sociais, né? Que estavam começando na época. Mas isso você ainda basta você fazer um comentário que... entendeu? Então, hater. Isso, hater. Por que eu falava? Eu não achava ele tudo isso, porque ele tinha um companheiro de equipe que ia se aposentar em 2010. E a Red Bull pediu para ele ficar, aumentou o salário dele para ele ficar, porque ele declarou a aposentadoria, entendeu? Em 2010. Então, ele tinha um companheiro de equipe e o carro era um carro dominante. Hoje, a situação do Verstappen é muito parecida. Ele tem um carro dominante, né? Ele tem um companheiro de equipe que, até o ano passado, era considerado mediano, né? Esse ano tá melhor, pelo menos em 4 corridas ele ganhou 2, né? E o Verstappen ganhou as outras 2. Numa das corridas, o Verstappen teve que largar em 15º, ganhou. E na outra, aconteceu a mesma coisa com o Pérez, ele largou do pit lane e chegou em 5º. Então, os dois recuperaram 15 posições na pista. Então, estão muito parelhos por enquanto, né? Então, eu já falei isso para o Fábio, por exemplo. Quando o Fábio fala, o Verstappen é o melhor piloto do mundo. Eu acho que tem que ver ele em outro carro, com outro companheiro de equipe. Tinha que ver se o Leclerc ou o Hamilton, nem falo do Hamilton, porque nunca ia acontecer isso, dos dois estarem na mesma equipe. Mas se ele tivesse no outro carro, um Leclerc da vida, um Norris da vida, um Russell da vida, o que ia acontecer? Entendeu? Ou se ele fosse para outra equipe, que tem o carro dela lá, que não é um carro traseiro. E eu preciso ver isso para falar o Verstappen realmente é o melhor piloto do mundo. Enquanto eu não ver isso, eu não vou falar isso. Porque não dá para saber. Ele só guiou um carro até hoje na Fórmula 1, desde que ele chegou lá. Eu acho que ele está no 7º ano, sei lá que ano ele está. Ele guiou para a mesma equipe, mas ele pegou regulamentos diferentes, pelo menos. Pegou regulamento diferente. Que o Vettel foi bem no único... O Vettel juntou a mesma equipe com o mesmo regulamento. Esse foi um problema. O Verstappen já foi campeão em 2 regulamentos diferentes, já conta pontos a favor aí. Bom, o que eu não tiro do Verstappen de jeito nenhum ele é muito rápido, ele com o carro do jeito que ele gosta é absurdamente rápido e muito regular. O ano passado mostrou isso ganhando 15 corridas. Então, você não pode tirar isso de ninguém, entendeu? Mas, para colocá-lo, como eu escrevi no Twitter semana passada, entre os 10 melhores da história, eu não coloco ainda, nesse momento, de jeito nenhum. Porque eu só vi ele nesse carro desse jeito, entendeu? Então, vamos ver. Se a Red Bull esse ano, atualizando o carro, continuando o carro neutro como ele está hoje, né, ele dá um pau fudido no Pérez, como ele deu ano passado, por exemplo, entendeu? Ou, mesmo que a Red Bull faça o carro para ele, e o ano que vem mande o Pérez embora e coloque um avião lá do lado, tem que ter coragem como a Mercedes teve. A Mercedes colocou o Russell lá, que é um avião. A Red Bull é equipe grande, ela tem que pensar grande. Se for para tirar o Pérez, tem que colocar um avião lá. E não um piloto mais ou menos, entendeu? Um bom piloto. O Pérez é um bom piloto. Mas não tá nos top 5, top 6 da Fórmula 1. Você precisa colocar numa equipe de ponta, cara top. Entendeu? Como a Mercedes fez. Né? Então, é isso que eu acho. Precisa colocar um cara top lá do lado para ver
se o Vespa detona com ele também, entendeu? Senão fica fácil, entendeu? Senão fica... É isso aí, ó. Como era, por exemplo, o Hamilton e o Bottas. O Hamilton detonava o Bottas lá, porque o Bottas não é um cara top. É isso aí. O Felipe Luiz, para finalizar aqui, ó, o Bortoleto da Fórmula 3 brasileiro. Aparenta ser um piloto de grande nível. Como vocês avaliam a chance dele repetir o Leclerc e vencer a Fórmula 2 e Fórmula 3? Não seria uma vaga garantida nessa situação? Vaga garantida, meu filho. Nem se ganhar em tudo na vida. Né? Garantida não, porque você viu que o próprio... Drogovic. Não. Que tá que agora. O Piastri. O Piastri ganhou isso, né? Fórmula 2, Fórmula 3 seguido. Quase que não consegue vaga. Quase não consegue vaga, ficou um ano lá sem guiar, então garantida não. Mas ele dá um passo enorme. Sem dúvida, ele dá um passo enorme. Ele fica ali na mira de todas as equipes, né? Porque um cara que ganha F3 e F2, ele tem ele consegue um status. Né? Principalmente se for no primeiro ano, ele consegue um status que os outros não têm, entendeu? Mas estamos torcer para acontecer isso, né? Ainda está longe de acontecer. Está longe. Ele começou muito bem, né? Tá mostrando, né? Mas é muito cedo, né? Para falar. Cedo ainda, envolve muitas coisas, envolve qual tipo de equipe que ele vai conseguir contrato, né? Isso que nós estamos falando, ele mesmo sabe. Então já começa para a cabeça dele, ele não pode ficar pensando nisso. O que tem que pensar é sempre na próxima corrida. Entendeu? Ele não tem que pensar na Fórmula 1 lá na frente. Ele tem que pensar na próxima corrida onde ele está. Exatamente. Hoje ele está na Fórmula 3. Qual é a próxima corrida? É GP da Rússia. É nisso que eu vou pensar. GP da Rússia na Fórmula 3. Como eu vou ganhar essa corrida? É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então nosso Loucos por Automobilismo. Nesse final de semana, Miami, né? Na Fórmula 1. Isso. E a gente volta na terça-feira trazendo as repercussões dessa corrida. E tomara que a corrida seja boa e todo mundo que criticou antes quebra a cara. Uma coisa boa que eu fiquei sabendo é que parece que a marina que eles tinham feito lá falsa não será mais falsa. Não será mais falsa, vai ter água agora. Vai ter água. Isso é importante, né? Ter água. E tá fácil ter água em Miami agora, porque a cidade está começando o mar está começando... Alaga, né? A cidade começa a desaparecer, como o Vettel muito bem alertou no ano passado, e o pessoal falou que não, mimimi do Vettel. Mimimi do Vettel? Conversaremos daqui 10 anos, a gente conversa. Tem mais de 100 cidades no mundo que está acontecendo isso. Amigão. Vai. Deixa pra lá. Finalizando então o nosso Loucos por Automobilismo, a gente volta então na próxima semana com mais uma edição aqui e comentando sobre o GP de Miami, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!